Veja o que aconteceu. Um comprador com escritura pública registrada perdeu o processo de ação reivindicatória devido à posse legítima do réu baseada em procuração em causa própria. É isso que veremos nesse vídeo e muito mais. Fora das hipóteses muito específicas, não vai constar na matrícula do imóvel direito de posse de terceiro incidente sobre o imóvel. O possuidor pode ser protegido pela lei, inclusive contra o comprador que vier adquirir a propriedade, por meio de ações judiciais específicas para permanecer na posse do imóvel. A posse deriva de várias causas. Pode existir posse justa, posse injusta, pode existir uma posse melhor do que outra. Dessa forma, o direito pode proteger até uma posse sem justo título, sem documento de compra e venda. Isso se o possuidor for tirado da posse de forma violenta por outra pessoa. O locador também é possuidor do imóvel, só que essa posse do locador não serve para adquirir a propriedade. É uma posse temporária, uma posse contratual, seja ela por escrito ou verbal. Quando o locatário é o possuidor direto, o locador tem posse indireta, porque ele é proprietário ou possuidor do imóvel, mas não pode utilizar o imóvel durante aquele período em que o locatário está utilizando o imóvel. No que se refere a esse assunto de compra e venda de imóvel com imóvel locado, eu fiz 2 vídeos sobre esse assunto e eu vou deixar na descrição. Vai lá, confere, está bem explicado. Sobre essa questão da proteção do possuidor contra o proprietário, há vários julgados julgando favorável ao possuidor contra o proprietário do imóvel. Parece estranho que o judiciário proteja o possuidor contra o proprietário, aquele que o próprio judiciário reconhece como proprietário do imóvel. Mas, na verdade, essas decisões se justificam no fundamento jurídico do possuidor. Há também decisões em sentido oposto, dando direito ao proprietário contra o possuidor. Isso é, em favor das ações do proprietário contra o possuidor. É preciso ter em mente que julgados são muitas vezes repletos de particularidades. Uma decisão judicial pode ser aplicada a um determinado caso, mas pode não ser aplicada a outro caso bem parecido, em razão de alguma particularidade. Dessa forma, é explicado a existência de decisões diferentes, bem como de decisões que podem ser consideradas estranhas para as pessoas que não analisaram os aspectos específicos do caso concreto. Os juízes procuram dar ao caso concreto a solução que eles consideram melhor, justa, interpretando a lei intuitivamente para que possa chegar a uma solução. No que se refere a um conflito entre o comprador e um possuidor prévio, um possuidor anterior, há julgados no STJ julgando favorável ao possuidor contra o proprietário anterior, de que a posse do possuidor pode ser justa contra o proprietário anterior, mas injusta contra o novo proprietário. Na verdade, um simples compromissário comprador, concluindo o julgado a favor do comprador, de acordo com esse entendimento que parece o tecnicamente mais adequado. O comprador está protegido, ainda que a posse do atual ocupante seja justa, mas há julgados do STJ em sentido contrário, negando provimento à ação reivindicatória do comprador com escritura pública registrada sob o fundamento de ser justa a posse dos réus, decorrente de subestabelecimento na forma de escritura pública, ortogada por pessoa que detinha procuração em causa própria. Nesse caso, a pessoa
tinha adquirido o imóvel somente com procuração em causa própria. Não tinha escritura pública registrada. O antigo proprietário vendeu esse imóvel. Vamos a um exemplo para que você entenda perfeitamente. A pessoa é proprietária do imóvel, passa a procuração em causa própria. Essa pessoa que tem procuração em causa própria vende o imóvel com essa procuração, somente com um contrato, um compromisso de compra e venda não registrado. Esse proprietário que passou a procuração em causa própria, ele vende o imóvel com escritura pública, o novo comprador registra a escritura pública. Mas no momento de tomar posse do imóvel, tem um ocupante que tem um compromisso de compra e venda com procuração em causa própria. Esse comprador que compra com escritura pública, registra no cartório de registro de imóveis, ele perde a ação reivindicatória porque a posse do possuidor é justa, porque ele adquiriu esse imóvel com procuração em causa própria, mesmo que tenha sido com contrato de compra e venda de gaveta, contrato de gaveta, mesmo assim tem a procuração em causa própria. Você precisa se prevenir com relação a esses casos. Você precisa de uma certidão do tabelião de notas diante desse quadro perturbador. Ainda que ele se possa sustentar que a posição que protege o comprador é a tecnicamente mais adequada, deve verificar se o imóvel encontra-se na posse de alguém que não seja o proprietário. Isso é feito naturalmente, pois o comprador normalmente visita o imóvel que pretende comprar. A cautela é quanto aos efeitos de ter uma pessoa ocupando o imóvel que não é o vendedor. Será preciso inicialmente verificar se essa pessoa tem uma posse justa ou uma posse injusta, analisando essa posse e assim avaliar com auxílio de advogado especializado no assunto quais são os possíveis riscos para o caso. Vamos ao exemplo de ter uma pessoa morando no imóvel. Você pode cair em armadilhas. Digamos, você está comprando um imóvel e o comprador mesmo, você visita o imóvel, tem um ocupante lá, o vendedor do imóvel garante, assim que for assinada a escritura pública, o ocupante desocupa o imóvel e na verdade ele pode estar mentindo para você, o ocupante não pretende, ele nem sabe disso, ou pode até ser um conluio, a gente nunca sabe. Então por isso é muito importante prevenir. Muito importante ir no imóvel junto com o vendedor e depois voltar sozinho, tem que conversar com o ocupante do imóvel, saber se ele tem um contrato de locação, qual o motivo que ele está lá. Tem que analisar o motivo da ocupação para que você não caia em armadilhas. De repente você está interessado no imóvel que tem um bom desconto e você não analisa achando que está perdendo um grande negócio se for perder tempo em analisar detalhes. E na verdade você está caindo em uma armadilha de alguém que está tentando aplicar um golpe em você. Então tenha muito cuidado, analise, contrate um advogado. O advogado vai sair caro. Vai sair mais caro se você comprar esse imóvel e estiver caindo em golpe. Aí sim é caro. Preste bem atenção, ainda que a conclusão jurídica seja a favor da compra do imóvel, poderá ser necessário que o comprador ajuize uma ação para obter a posse do imóvel, o que pode causar alguns dissabores. A maioria das pessoas não querem comprar um imóvel ocupado que depois venham ter que contratar advogado para poder tirar a pessoa do imóvel e correr o risco de não tirar a pessoa do imóvel, ficar apenas com o direito de receber seu dinheiro de volta. Isso é um problema. E se for estelionatário, fica muito difícil, porque o dinheiro some e aí vai processar quem você não sabe quem. Então, muito cuidado. Esses vídeos são para te informar. Você aqui assiste os vídeos, contrata um advogado, porque cada caso é um caso e é analisado de forma individual. Então, é muito importante que você contrate um advogado para analisar o caso, para não perder um bom negócio ou para não
entrar em um mau negócio. Eu agradeço pela sua ajuda, pela sua inscrição, pelo seu compartilhamento, pelos seus comentários. Vou deixar para você uma palavra de provérbios para abençoar a sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.